Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, diretamente aqui no Ministério Igreja de Deus, Casa de Oração em Paranavaí, estamos dando início a essa ministração da Palavra de Deus, meus irmãos. Palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 27, que vem falar a respeito da Igreja de Cristo. Estarei fazendo a leitura do versículo 27 do capítulo 5 de Efésios. Assim está escrito a palavra de Deus: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A palavra do Senhor vem falar dentro deste versículo a respeito da igreja de Cristo, uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma igreja irrepreensível. Quando olhamos para as Escrituras dos irmãos e vemos como era o proceder dos apóstolos, como era a igreja do primeiro século, a qual os apóstolos eles lideravam a igreja de Cristo, a qual os apóstolos apacentavam as ovelhas de Cristo. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, nós vemos as características da igreja que Cristo deixou os apóstolos para administrar, meus irmãos. E quando vemos o seu procedimento, nós vemos que os apóstolos eles seguiam os mandamentos de Jesus Cristo. O povo que congregava em um corpo chamado a Igreja de Cristo, eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos, obedeciam as palavras de Jesus Cristo. Eles não se apegavam em ensinamentos estranhos, eles não se apegavam em ensinamentos diferentes do que aquilo que Jesus havia ensinado, mas eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, ouvindo e aprendendo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja essa que havia união entre os irmãos, uma igreja esta que se ajudava uns aos outros, tendo em vista que a igreja passava por grande perseguição a qual os colocava até mesmo a vender as suas propriedades e saírem pelo mundo afora. E então eles vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam a cada um da igreja, a cada um que havia sua necessidade. Ninguém dizia que aquilo que possuía era seu. Está escrito aqui no livro de Atos as características das igrejas, meus irmãos, a característica da igreja liderada pelos apóstolos. E tendo em vista no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, nós vemos que aqui os apóstolos eles foram chamados de cristãos, porque eles pareciam com Cristo, refletiam a imagem expressa de Cristo, pelos seus atos, pelas suas ações, pelo seu procedimento, pelas suas palavras que eram ensinadas e pela vivência da palavra e do Evangelho de Jesus Cristo. O foco dos apóstolos era pregar a Jesus Cristo. Quando olhamos para as Escrituras, nós não vemos os apóstolos querendo se aparecer, nós não vemos os apóstolos querendo ser chamados pelos títulos, querendo usar títulos. Quando olhamos para a igreja verdadeira do primeiro século, nós não vemos os apóstolos pregando um evangelho falsificado, mas pregando o evangelho genuíno, simples e verdadeiro, o qual Jesus Cristo requer para a sua igreja. Uma igreja que não venha ser mesclada, uma igreja que não venha ter mistura deste mundo, meus irmãos. Quando olhamos para a igreja da Bíblia, quando eu digo igreja, meus irmãos, eu me refiro à igreja prédio, que tem a referência como igreja, mas também eu venho falar da igreja de Cristo, que é o corpo espiritual, que são pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, porque hoje nós conhecemos
conhecemos o salão a qual congregamos, como este aqui a qual estou, ele tem a sua referência de igreja. O seu nome é referido como igreja, mas a Bíblia refere-se à igreja de Cristo, como também está escrito em Efésios capítulo 4, versículos a seguir, e também quando vemos em Atos capítulo 20, versículo 28, a qual Jesus ele disse que comprou a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Jesus, com o seu sangue, ele não comprou prédio, não comprou instalações, arquiteturas, nem lugares conhecidos como templo, como é anunciado em muitos lugares, que a igreja denomina-se como chamar por templos ou igreja, ou congregações, mas a igreja de Cristo, ela não é um prédio, meus irmãos. Quando Jesus ele vier em sua glória, ele não vai levar um prédio, ele vai levar as suas ovelhas, a sua igreja, a noiva eleita, separada, sem mácula, sem mancha, pura, santificada. E quando olhamos para a igreja que Jesus requer e olhamos para a igreja da atualidade, meus irmãos, nos decepcionamos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos um modelo de religião. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Está escrito: a única religião aceita por Deus é esta, socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Meus irmãos, desde sempre Deus, ele instituiu a ajuda aos necessitados. Tendo em vista, quando olhamos para a Escritura e olhamos o Velho Testamento, meus irmãos, a religião judaica, nós vemos que Deus instituiu dentro de Israel, para o seu povo, Deus ali instituiu o dízimo, para que viesse a sustentar os levitas, ali no tabernáculo e no templo que Salomão construiu. Quando olhamos também para a lei do dízimo, meus irmãos, que se encontra em Deuteronômio 14, verso 22 ao versículo 29, nós vemos que Deus, ele deixou a doutrina do dízimo e a lei do dízimo dentro da lei de Moisés, a qual Deus instituiu para o seu povo este que Deus tirou da terra do Egito e agora formou-se uma grande nação. Então Deus instituiu o dízimo para 4 classes de pessoas, meus irmãos. Primeiro, os levitas. Segundo, para socorrer os órfãos. Terceiro, para socorrer as viúvas de Israel. E quarto, para os estrangeiros, meus irmãos. E quando olhamos para a doutrina do dízimo, em Deuteronômio 14, verso 22, nós vemos que o dízimo era dado apenas a cada 3 anos, meus irmãos. A cada 3 anos era dado o dízimo, que serviria para os órfãos, os levitas, os estrangeiros e as viúvas. E dentro da Escritura, você pode ler aí na sua Bíblia, como eu disse, cada 2 anos, dentro de 2 anos, o próprio dizimista comia o seu próprio dízimo com a sua família no lugar que Deus escolheu, que era no templo em Jerusalém. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, meus irmãos. Deus instituiu ali no templo um lugar a qual ele fez habitar o seu nome. E dentro do mandamento do dízimo, o dizimista deveria levar todo o seu dízimo para Jerusalém, Israel, e ali comer com a sua família e alegrar-se com a sua família na presença de Deus. Dentro de 2 anos, comia o próprio dízimo dos animais e dos cereais. E também está escrito que quando fosse longe o caminho, era para vender, pegar o dinheiro, atar na mão, chegando em Jerusalém, compraria tudo de novo, seja cereais, seja ovelha, seja boi, seja bebida forte, e ali comeria e se alegraria na presença de Deus, meus irmãos. O dizimista, ele não poderia fazer o que queria com o seu dízimo, não poderia ele pegar por conta própria e sair distribuindo para aqueles que necessitavam, porque até mesmo Deus instituiu que no 3º ano seria para fazer isso. E quando esse dízimo era entregue no 3º ano, era muita coisa, meus irmãos.
Eram 11 tribos de Israel trazendo todos os dízimos para uma tribo que é chamada a tribo de Levi, que não recebeu terra nem propriedade, porque a sua recompensa e a sua herança era servir a Deus no templo e no tabernáculo. Então, tendo em vista que era muita coisa dos dizimistas, dava para se passar 3 anos tranquilamente, meus irmãos. E a Bíblia diz que o dizimista deveria comer na presença de Deus, não deveria levar o dinheiro e entregar lá no templo, não. Ele tinha que chegar em Jerusalém, trocar aquela prata, aquele ouro, aquele dinheiro por tudo aquilo que o seu coração desejasse, e comer e se alegrar na presença de Deus. Então, meus irmãos, desde o começo Deus instituiu ajuda aos necessitados, primeiramente aos irmãos da fé, porque quando nós vemos em Deuteronômio 15, versículo 11, Deus ele disse que jamais faltaria o pobre sobre a terra. E assim como Deus fez o rico, Deus também fez o pobre, e ambos se encontram, como está escrito em livro de Provérbios 22, versículo 2: Deus fez tanto o rico quanto ao pobre, e um ao outro se encontram, conforme está escrito na palavra de Deus, meus irmãos. E quando olhamos para o livro de Levíticos também, meus irmãos, nós vemos que havia uma ordenança de Deus, que dentro das lavouras não poderia se colher aquilo que se caísse pelo chão, deveria se deixar ali os arabaldes das plantações, e tudo aquilo que caísse no chão não deveria ser respigado, mas deveria se deixar para aqueles que viriam a recolher, as pessoas menos favorecidas. Vocês se lembram de Ruth, a qual ela foi respigar nos campos de Boaz? E ali então tudo aquilo que era caído durante as colheitas, ali as pessoas iam, irmãos, ali recolher para o seu sustento. Então, desde o começo, Deus instituiu que a sua igreja funcionasse assim. E dentro da igreja verdadeira, conforme está escrito em Atos, nós podemos ver que a igreja fazia desta maneira, meus irmãos. Ninguém dizia que o que possuía era somente seu, mas era para servir o próximo. Se alguém tinha um animal, se havia uma carroça, era para poder servir ao próximo, era para poder ajudar o próximo. Tudo aquilo que eles tinham eram divididos. Nenhum deles possuía riqueza, nenhum deles ajuntava riqueza sobre a terra, porque Jesus ele deu uma ordem dizendo: ide pregar o evangelho, de graça recebestes e de graça dai. Jesus ele ordenou aos seus ministros que não levassem nem alforje para recolher dinheiro, que não levasse 2 túnicas nem 2 pares de sandálias. Jesus disse para eles pregarem o evangelho e viver daquilo que as pessoas os dessem para comer em suas casas. Vocês lembram de Pedro e João, quando se depara com aquele homem coxo à beira da porta do templo Formosa, e aquele homem olhou para eles, esperando receber uma moeda, uma esmola, e eles disseram: não temos ouro e não temos prata, mas o que tenho, isto te dou, levanta e anda em nome de Jesus. A igreja primitiva, os seus ministros não eram ricos, não eram abonados, meus irmãos, mas o que eles tinham, levantavam o paralítico, levantavam o defunto, restauravam a vida daquele que estava enfermo, expulsavam os demônios. Olhamos para a igreja atual, a qual é pregado um evangelho distorcido, a qual é pregado um evangelho a qual se concentra que a vida do homem aqui nesta terra, ela deve ser uma vida próspera, uma vida regalada, uma vida a qual Deus lhe venha a dar tudo o que ele necessita. Estão oferecendo Jesus Cristo a vários valores deste mundo. Uns estão pregando e cobrando para poder pregar a palavra, outros estão cobrando
e dizendo que se você der um dinheiro na igreja, Deus ele vai te curar, Ele vai te prosperar, Ele vai libertar um familiar seu. Estão ponhando os dons de Deus à venda, estão barganhando os dons espirituais, meus irmãos. E isso não convém da igreja verdadeira. Toda a igreja que ela quer ser comparada com a igreja de Cristo, ela precisa seguir o ensinamento dos apóstolos, meus irmãos. Tem que seguir a doutrina de Cristo. E a igreja de Cristo, ela não pregava prosperidade. A igreja de Cristo não pregava a vida fácil, mas pregava vida eterna. Pregava Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A igreja verdadeira, ela não possuía ouro e nem prata, mas ela possuía os dons do Espírito Santo. A igreja verdadeira, ela não precisou se amoldar com os padrões deste mundo, meus irmãos. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia NVI, a qual a sua tradução é mais próxima do original. Está escrito: não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela nunca precisou se enquadrar aos requisitos deste mundo para poder agradar alguém. Não, a igreja de Cristo nunca precisou fazer mudança para poder atrair os jovens, para poder atrair os irmãos. Não, a igreja de Cristo, o seu foco era pregar o Evangelho. Capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras subliminares, com palavras persuasivas, mas eu fui pregar o Evangelho, eu fui lhes apresentar a Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja não precisa de mistura, a igreja não precisa se tornar mesclada para poder atrair as ovelhas, porque a Bíblia está escrito em João capítulo 8, versículo 47, aquele que é de Deus, ele ouve a Deus. Também está escrito no livro de João, meus irmãos, sobre Jesus, que é o bom pastor, que é o único pastor. Ele disse: as minhas ovelhas, elas me ouvem. Mas hoje, quando olhamos para as igrejas, meus irmãos, elas estão manchadas, imaculadas, são repreensivas. A igreja de Cristo era irrepreensível, mas as igrejas que vemos hoje na atualidade, elas são repreensivas. Ela precisa da repreensão, porque está escrito na palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a seguir. Jesus ele disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e obedece a minha palavra, diz o Senhor. Então, quando olhamos para hoje, meus irmãos, nós vemos uns modelos de igreja diferente da igreja de Cristo. Quando olhamos para a igreja dos apóstolos, nós não vemos os apóstolos fazendo campanha de 7 semanas, de 21 semanas. Nós não vemos os apóstolos fazendo campanha de prosperidade. Não vimos os apóstolos fazendo campanha de libertação. Não vemos os apóstolos fazendo rifa na igreja. Não vemos os apóstolos vendendo lanche na igreja. Não vemos os apóstolos fazendo comércio dentro da igreja. Quando olhamos para a igreja dos apóstolos, não vemos os apóstolos pintando as paredes de cores pretas. Não vemos isto. Não vemos os apóstolos mudando as coisas dentro da igreja, mas vemos uma igreja simples, uma igreja a qual pregava o Evangelho. E olhando para o livro de Apocalipse, vemos a igreja de Filadélfia. Igreja, livro de Apocalipse, capítulo 3, deixa eu conferir, versículo 14, já estarei conferindo. Quando olhamos para a igreja de Laodiceia, vemos uma igreja que era rica, e os seus membros eram ricos,
que eram prósperas, mas uma igreja reprovada por Jesus Cristo, uma igreja que não era fria e não era quente, mas era morna. Jesus ele disse: quem dera que foras fria, e quem deras que fora quente. Jesus ele disse que se foras fria, estava bom, se foras quente, estava bom, mas era uma igreja morna, uma igreja que se dizia rica, uma igreja que ostentava o luxo, uma igreja que a sua arquitetura se compunha de ornamentais, quem sabe de muitos mármores, pedras refinadas, quem sabe detalhes de ouro, mas Jesus disse: você é uma igreja pobre, cega, desgraçada e nua. Compre ouro provado no fogo. Jesus ele disse: compre de mim ouro provado no fogo, que significa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é como a prata refinada 7 vezes pelo fogo. Então Jesus ele disse: vocês também precisam de colírio, para que possa ver, para que unja vossos olhos e veja. Compre roupas, para que venha cobrir a vossa nudez. Aqui Jesus não estava dizendo de vestimenta, de roupa de pano, não, meus irmãos. Aqui Jesus está dizendo sobre a nudez, sobre o pecado do ser humano. Aquela igreja era uma igreja rica financeiramente, mas estava entregue ao pecado, estava entregue à desobediência, uma igreja morna, a qual Jesus estava prestes a vomitá-la, uma igreja reprovada por Jesus. Estarei lendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. Olha só, meus irmãos, Jesus ele disse: eu conheço as tuas obras. Jesus ele está de olho na minha obra, nas suas obras. Jesus ele está de olho na obra que nós que pregamos o Evangelho, nós que nos denominamos Igreja de Cristo, Ovelha de Cristo, Jesus ele está de olho, meus irmãos, no que eu e você está fazendo. Tudo aquilo que eu e você estiver fazendo em oculto, Jesus está de olho. Tudo aquilo que nós estiver ensinando errado e fazer tropeçar um dos pequeninos, ai de nós que teremos que prestar conta. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus, ele fez uma promessa de vomitar da boca dele aquela igreja, uma igreja reprovada, uma igreja morna, uma igreja que não estava nem aí com o Evangelho, uma igreja que, quem sabe, acostumou no rito religioso, culto 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, entrar dentro de um lugar chamado igreja, fazer a leitura da Bíblia, cantar alguns louvores, ler uma palavra e ir embora para casa. Uma igreja descompromissada com o verdadeiro Evangelho, uma igreja sem compromisso com a palavra de Deus, que acha que servir a Deus é um rito religioso. Não, servir a Deus, o nosso culto a Deus é 24 horas da nossa vida. O nosso culto não é estar aqui dentro deste salão, o nosso culto é 24 horas da nossa vida. Aqui é uma extensão do nosso culto, a qual nos reunimos aqui num salão como este, com os nossos semelhantes. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui não tem ninguém maior do que ninguém, aqui o líder ele não é maior do que o membro, aqui o membro do corpo de Cristo não é maior do que a liderança, porque somos todos irmãos. O homem construiu uma hierarquia dentro da igreja. Esse está acima desse, que está acima desse, que está acima desse, que está acima desse, e todos estes devem obediência a esse que está em cima. Não,
A igreja verdadeira não funcionava assim. A igreja verdadeira, nós vemos uma hierarquia divina, e primeiro vem o Pai, o Filho, aí vem o homem e a mulher. O requisito para a igreja verdadeira é essa, meus irmãos. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11. O Pai está no topo, o Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Essa é o requisito de Deus para a igreja, mas não como hoje, que formam hierarquia, colocando títulos, usando títulos. Jesus ele não deu títulos para ninguém, Jesus ele deu dons. Efésios capítulo 4, verso 7, a seguir, Jesus ele deu dons aos homens, ele não deu título, porque até mesmo o único pastor é Jesus Cristo, meus irmãos. O homem ele funciona como um pastor, mas ele não é um pastor, porque para ser pastor precisa dar a vida para a ovelha, e somente Jesus pode fazer isso. Eclesiastes capítulo 12, verso 11, Jesus, o único pastor. Livro de Pedro está escrito, capítulo 2, verso 25, Jesus, nosso Salvador, nosso sumo pastor e bispo das nossas almas. Jesus Cristo, em João 10, ele disse: eu sou o bom pastor, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não ouvem eles, ouve somente ao bom pastor. Ou seja, meus irmãos, o homem ele funciona como um pastor, mas ele não pode usar o título de pastor, porque esse título pertence somente a Jesus Cristo. Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 10, Bíblia NVI. Deus ele disse: eis que tirarei a função dos pastores. Porque também no livro de 1 Pedro, capítulo 5, está escrito: apacentai o rebanho de Deus. Não é seu o rebanho é de Deus. Não como dominadores, mas como exemplo de prontidão e bom ânimo, está escrito. Não como dominadores. As ovelhas não é sua, as ovelhas não é do ser humano, as ovelhas é de Cristo. É Bíblia, meus irmãos, não é o que eu quero falar aqui, é o que a Bíblia condiz. E quando a palavra diz: vou me dar-te-ei da minha boca, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia, por ter riqueza, tanto na igreja quanto os membros favorecidos ricamente, eles achavam que não precisava de nada, que não tinha falta de nada, porque tinha dinheiro, porque tinha ouro e prata, porque tinha os seus títulos, achava que não precisava de Deus. Por isso uma igreja morta. Jesus ele disse: sem mim nada podeis fazer. De nada tem falta, mas não sabes, disse Jesus, que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, porque Jesus disse: todo aquele que tiver riqueza na terra, ele não tem riqueza no céu. Jesus disse: onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu galardão. Muitos, o seu tesouro é aqui no céu, é aqui na terra. Mas Jesus disse que o verdadeiro galardão é no céu. Jesus ele disse: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Seu coração está no céu, em Deus, nas coisas de Deus, ou está aqui na terra, movido apenas pelas coisas terrenas, igual essa igreja estava? Cego, porque não tem olhos espirituais para poder enxergar, porque Jesus ele diz: o homem carnal ele não compreende as coisas espirituais. Vocês se lembram de Nicodemos, que foi encontrar com Jesus? Jesus disse: é preciso nascer de novo. Ele disse: como pode isso? Tem como um homem sendo velho voltar para o ventre de sua mãe? E Jesus disse: não, é preciso nascer da água e do Espírito, senão não verá o reino de Deus. A mulher samaritana, Jesus disse: dá-me de beber. E ela disse: como pedes tu água para mim,
Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria água e eu lhe daria água que jorra para a vida inteira. Jesus estava falando de coisas espirituais. E ela pergunta: aonde é o lugar de adorar? Porque o samaritano diz que é no monte, os judeus diz que é no templo, e Jesus disse: nenhum lugar e nenhum outro, porque o Pai procura verdadeiro adorador que o adore em espírito e verdade. E no livro de João 6,63, meus irmãos, Jesus disse: as minhas palavras é espírito e é vida. Jesus, ele usa as coisas materiais, Jesus, ele usa parábolas para levar ao entendimento do ser humano as coisas espirituais. O Evangelho de Jesus, ele é espiritual, meus irmãos, ele não é material. E quando Jesus diz que precisa colírio para os seus olhos, que são cegos, é como está escrito ali em João capítulo 9, a cura daquele homem cego. Os fariseus, eles ficaram loucos com aquilo ali. Jesus disse que eles eram cegos espiritualmente. Jesus, ele diz aqui que era também uma igreja cega, que não entendia o Evangelho de Jesus Cristo. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista. Meus irmãos, no livro de Tiago, capítulo 2, verso 25, se eu não me engano, está escrito que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro da promessa celestial. Deus, ele não chamou as pessoas para serem ricos financeiramente, meus irmãos. A palavra está escrito para serem ricos na fé e herdeiro das coisas celestiais, que se refere àquilo que o olho ainda não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu e aquilo que não subiu ao coração, é as coisas que estão preparadas para aqueles que receberem o seu galardão. E roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Foi o que eu disse aqui. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Jesus, ele disse para aquela igreja: eu castigo e repreendo a quem amo. Jesus, ele castiga e ele repreende as suas ovelhas, aqueles que professam a fé nele, para que venha se arrepender, meus irmãos. Jesus, ele quer arrependimento de mim, ele quer arrependimento de você. Jesus, ele quer arrependimento de nós. Jesus, ele quer arrependimento dos crentes religiosos. Todo aquele que está se tornando crente religioso, que não se converteu a Cristo, meus irmãos, Jesus está chamando. Muitos se tornaram crentes religiosos, se converteram a uma placa de uma igreja, se converteram a uma denominação, se converteram a um líder religioso. Hoje você vai falar com um religioso, ele fala assim: eu tenho a minha igreja. Não, ninguém tem a sua igreja. A igreja é de Cristo, ela é propriedade exclusiva de Cristo. Nem mesmo quem é dono do salão aonde funciona uma igreja não é dele, é de Deus. Não é seu, é emprestado apenas. Porque quando tu descer a sepultura, você não vai levar. Eu não vou levar. Eu já tenho o meu pastor. Quantos que enchem a boca para dizer: o meu pastor é fulano de tal? Não, filhinho, o seu pastor, o meu pastor é Jesus Cristo. Deixa essa idolatria de ficar chamando o homem de seu pastor, chamando a mulher de sua pastora, porque a Bíblia também não tem pastorado feminino. Deus, ele instituiu o homem para funcionar como pastor, homem para funcionar como presbítero, homem para funcionar como diácono. Deus, ele não levantou a mulher, meus irmãos, para funcionar como apóstola, nem como bispa, nem como pastora. Jesus, quando ele escolheu 12 homens para ser apóstolo. Não teria nenhum problema se Jesus escolhesse as irmãs para serem apóstolas ou apostoliza.
Jesus podia ter levantado a sua própria mãe como a primeira pastora, mas ele não quis assim. Não teria nenhum problema, é ele que manda. E além disso, eu digo mais, que as mulheres são muito mais capacitadas do que os homens na obra. Se esforçam muito mais, são capacitadas, são esforçadas, buscam conhecimento, pregam muito melhores do que a mim, do que a muitos. Mas Deus ele não quis assim, meus irmãos. Deus ele disse que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. A mulher não pode cobrir a cabeça do homem. Você que funciona como pastora, entregue esse título, esse cargo para um homem que prega o verdadeiro evangelho. Seja uma ajudadora na obra, continue pregando, continue fazendo, exercendo o ensinamento, mas não use esse título. Em Atos capítulo 6, se eu não me engano, está escrito que ali as viúvas de Israel estavam sofrendo com a distribuição dos alimentos, e ali então os presbíteros da igreja mandou escolher 7 homens para poder trabalhar nesse serviço, meus irmãos. Pensa comigo, para cuidar de viúvas, de mulheres, não seria melhor 7 mulheres? Mas escolheram 7 homens, porque Deus ele sempre quis o homem, o varão, para liderar. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, Deus escolheu Moisés e Arão, meus irmãos. Ele não escolheu a Miriam para liderar. Ele não escolheu Maria Madalena para ser apóstola, não escolheu Joana, não escolheu a sua própria mãe, mas ele levantou homens. Quando Deus instituiu o rei, Deus não instituiu rainha para liderar o seu povo. Isso aqui não é para ofender, meus irmãos, isso aqui é para aprendermos. Você quer viver o evangelho e você está atuando como uma pastora? Pare imediatamente, entregue esse título, esse cargo, ensine as pessoas a te chamar como irmã, seja visto como uma auxiliadora na obra, uma cooperadora. Você não precisa de título, nem mesmo você que funciona como pastor, você não precisa de título, não precisa ficar todo segundo ser chamado de pastor. Tem pessoa que nem fala o seu nome. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é pastor fulano. Não, o seu nome eu quero saber. O seu nome é pastor? Não é. A sua função é de pastorear. Deus, Jesus, ele não deu um título, ele deu dons. Leia a Bíblia, ele te deu dons. Então para de usar esse título. Isso traz idolatria. As pessoas começam a idolatrar as pessoas que têm título. Elas começam a acarretar idolatria dentro da igreja, dentro do meio evangélico. Jesus disse: ninguém chamais de mestre. Mateus 23:8. Chamais um a outro de irmãos. Quando olhamos para as escrituras, meus irmãos, falando de igreja, os apóstolos, eles não chamavam um a outro de pastor, de reverendo, reverendíssimo, de apóstolo. Eles se tratavam um ao outro de irmãos. Irmãos, você pode estar analisando as escrituras a partir de Atos. Eles se tratavam por igualdade. Quando olhamos para a igreja dos apóstolos, irmãos, e olhamos para a igreja atual, uma coisa que eu analiso dentro do prédio chamado igreja é, quando eu olho para a igreja e eu vejo uma bancada na frente, como aqui onde estou, aonde tem um púlpito, que é conhecido como altar, que não é altar. Altar só havia no tabernáculo e no templo, aonde era oferecido sacrifício de animais 24 horas por dia. Hoje, meus irmãos, isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma, um púlpito, um tablado. Isso aqui não tem valor espiritual. Irmão, estou escandalizado. Então me mostra na Bíblia que isso aqui tem valor espiritual. Este púlpito não tem valor espiritual. Este salão não tem valor espiritual. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Deus ele não habita em templo feito por mão
de homem, meus irmãos. Atos 17, 24 e Atos 7, 48. Deus não habita, Deus não está preso dentro de uma instalação como essa. Deus, Ele habita dentro de nós. Então isso aqui não é santo, meus irmãos. No Velho Testamento, lá no tabernáculo, lá no templo, havia os utensílios santos, a Arca da Aliança, todas as coisas eram santificadas, mas hoje não, meus irmãos. E como eu disse, quando eu olho para a igreja hoje, e eu vejo uma bancada na frente, com cadeiras, parecendo cadeiras de reis, com poltronas almofadadas, meus irmãos, e pessoas passando, distribuindo água, como se fossem celebridades, como se fossem pessoas acima dos outros, meus irmãos. Isso traz uma tristeza. Será que a igreja dos apóstolos era assim? Não, não precisa de uma bancada aqui atrás, não. Todos devem sentar por igualdade, junto com os irmãos, os membros. Você que funciona de pastor, você que é presbítero, evangelista, diácono, não precisa sentar aqui na frente como se fossem celebridades, porque o povo endeusa esses ministros. As pessoas colocam endeusamento sobre esses homens que funcionam como frente das igrejas. Não queira isso. A igreja de Cristo tem que ter igualdade. E como é que vai ter igualdade se a parte da liderança senta aqui na frente em cadeiras, parecendo cadeiras de rei, e os membros lá nas cadeirinhas secas, cadeirinha simplesinha? Isso traz idolatria dentro da igreja, meus irmãos. O prédio não é santo, o púlpito não é santo. Jesus, ele não precisa de óleo ungido para curar você. Jesus não precisa de água ungida. Jesus, ele não precisa de uma campanha para te curar. Jesus, ele não precisa que você pegue um envelope e coloque dinheiro dentro para ele te curar. Isso é ofensa, é blasfêmia contra Deus. Você não vê os apóstolos fazendo campanha, você não vê os apóstolos cobrando para poder Deus curar, para Deus te prosperar. Isso é blasfêmia contra Deus. Nós não vemos a igreja dos apóstolos fazendo essas mudanças para atrair o povo, meus irmãos. Hoje as igrejas estão colocando fumaça dentro da igreja, pintando as paredes de cores estranhas. Está tudo mudado, fazendo coreografias. Você acha que a igreja de Cristo precisa de coreografia? Você acha que a igreja de Cristo fazia culto para o pastor? Culto de aniversário de pastor? Você acha que a igreja de Cristo fazia culto de Páscoa? Culto de Natal? Culto de festa junina dentro da igreja? É tanto tipo de culto que eu até me perco aqui. Culto das irmãs, culto dos varões, culto rosa, culto azul. Você acha que havia isso na igreja? Não havia, porque na Bíblia não tem isso. E está escrito na palavra: não vá além daquilo que está escrito. Coríntios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele disse: aprenda comigo e com Apolo, não vá além daquilo que está escrito. Meus irmãos, a igreja de Cristo, que ela precisa é de pregação de arrependimento. João Batista veio pregando arrependimento, Jesus pregando arrependimento, os apóstolos pregando arrependimento, todos os profetas pregando arrependimento. Mas hoje não. Hoje o que vemos nas igrejas é ministrações coaches, teologia da prosperidade, pregações que enaltecem o homem, que engrandece o homem, que engrandece o líder, usando o texto do Velho Testamento, como Abraão, que era rico, como Isaac, como Jacó, assim como foi Jó, que era rico, Davi, Salomão, e fazendo promessas, dizendo que Deus vai te honrar, dizendo que Deus vai te levantar nessa terra, dizendo que você é como Davi, que era o menor da casa, dizendo que você vai prosperar. E quando olhamos para as Escrituras, Jesus diz em Timóteo 6, verso 6 até o 10: se tiver um teto sobre sua cabeça, se tiver o que comer, o que beber, o que vestir,
ficai com isso contente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se desviaram indo atrás do dinheiro, meus irmãos. Quando pregam prosperidade, vem Jesus e diz ao jovem rico: venda o que você tem, dá aos pobres e me siga. Totalmente pela contramão. O Evangelho de Cristo está na contramão do Evangelho dos homens. Cuidado, meus irmãos. Quem ofereceu prosperidade foi Satanás. Satanás que ofereceu prosperidade, riqueza, domínio e poder para Jesus, usando as Escrituras distorcidamente. Cuidado dos falsos profetas. Eles virão e já está no meio de nós. Jesus disse que eles fariam tão grandes sinais que, se possível, enganariam os escolhidos. Curas, milagres, sinais e prodígios, até fogo cair do céu. Está escrito que os falsos profetas vão fazer e estão fazendo. Toda pregação que não prega sobre Jesus, que não prega sobre arrependimento, não provém do Evangelho de Jesus. Jesus não prometeu riqueza, Jesus prometeu vida eterna. Arrependemos, nos arrependemos, meus irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus está à porta. Jesus estava por lado de fora dessa igreja, meus irmãos, batendo na porta do coração deles, querendo entrar, e eles não estavam ouvindo a voz de Jesus. Assim está acontecendo hoje. Na grande maioria, Jesus está do lado de fora da maioria das igrejas, não todas. Uma minoria prega o Evangelho de Cristo, mas a maioria já está vendida, pregando a teologia da prosperidade. E Jesus diz: estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas hoje, meus irmãos, começam o ano, elas fazem 12 dias de campanha para 12 meses de prosperidade. Os apóstolos não faziam isso. Imagina os apóstolos fazendo campanha, distribuindo envelope, cobrando para pregar, cobrando para curar. Esse não é o Evangelho de Jesus que está na Bíblia. 12 dias para 12 meses. Imagina isso, meus irmãos. E o povo gosta dessas coisas. O povo, ele gosta de ser enganado, o povo religioso. Mas aquele que é convertido a Cristo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não cai nessas armadilhas, meus irmãos. Ele não cai nesses contos de fada, nessas historinhas, meus irmãos, dizendo para você fazer campanha. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 33. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas a casa do justo ele abençoa. A bênção do Senhor, meus irmãos, ela está sobre a casa do justo, mas a maldição de Deus está na casa do ímpio. Está escrito na palavra. Será que precisa de nós fazer 12 dias de campanha para Deus abençoar 12 meses? Sendo que a Bíblia está escrito que o dia de amanhã não pertence a nós. Então, como é que eu vou fazer uma campanha para o dia de amanhã, se o dia de amanhã não pertence a mim? Livro de Tiago, capítulo 5, capítulo 4, verso 13, se eu não me engano, está escrito assim: eia, não diremos que estaremos, iremos e faremos. Porque ali está dizendo assim, que uns dizem vamos e vamos fazer isso, vamos passar um ano ou 2, e a palavra está escrito assim: deveis dizer, se estivermos vivos e se Deus permitir, então iremos e faremos. Mas não 12 dias de campanha para o ano seguido de prosperidade e vitória, porque não sabemos do dia de amanhã. Isso é antibíblico. Essas campanhas que anunciam curas e milagre, quarta-feira do seu milagre, sexta-feira do milagre urgente, isso tudo é antibíblico, meus irmãos. Jesus, ele não precisa
de uma campanha para te curar, para libertar. Jesus não precisa que você pegue um envelope, ponha dinheiro dentro para Ele fazer um milagre na sua vida. Jesus, Ele não está à venda, mas a igreja, ela precisa ser ajudada pelos seus membros. Mas como assim? Por oferta voluntária, meus irmãos. A igreja verdadeira, ela era mantida por oferta voluntária. O dízimo, ele vigorou na lei de Moisés. Quando Jesus ressuscita, o dízimo, ele ficou na velha aliança. A igreja de Cristo, ela era sustentada pelas ofertas voluntárias. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua conforme o propósito do coração. Assim que a igreja verdadeira tem que ser sustentada, meus irmãos. Se você quer ajudar a igreja, ajude uma igreja bíblica, verdadeira. Uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Mas não uma igreja que ensina a fazer campanha, ensina a fazer barganha com Deus. Isso não provém do evangelho. A igreja de Cristo, ela sempre foi simples. Pregar o evangelho, anunciar a Jesus Cristo. O foco é Jesus. O foco não é o homem. O foco não é a denominação. Se você é convertido a Cristo, você recebe essas palavras. Como está escrito em Mateus 19:11, nem todos podem receber essa palavra. Os religiosos, eles nunca vão aceitar essa palavra, porque eles foram ensinados: se eles der o dízimo, Deus devolve 100 vezes mais. Se não der, vai para o inferno, vai vir um devorador. E hoje eles falam que o devorador é um demônio. E nós vamos para o livro de Joel, está escrito que o devorador era o pulgão, a locusta e o gafanhoto, que o próprio Deus enviava para as lavouras. Tem muitos outros textos que eles vão usar para dizer que tem que dar o dízimo. Mateus 23:23, Jesus estava repreendendo os fariseus no contexto, enquanto a lei ainda não tinha vigorado para a graça, estava na transição da lei para a graça. Jesus estava falando aos fariseus. Jesus referiu-se o que era o dízimo, o hortelão, o comigo, o endro. Jesus não vigorou o dízimo em Mateus 23:23. Jesus, se ele tivesse vigorado o dízimo em Mateus 23:23, também Jesus tinha vigorado a lei da cura do leproso em Mateus capítulo 8. E Jesus cura o leproso e manda ele ofertar a oferta que Moisés determinou. Então, se Jesus tivesse assinado que o dízimo prescrito, ratificado, vamos dizer assim, que o dízimo continuasse, também em Mateus capítulo 8, a lei do leproso, que está lá em Levítico 14, que tinha que matar 2 pombinhas, derramar o sangue na água, dar um banho no que era leproso, tinha toda aquela cerimônia. Se Jesus ratificou o dízimo em Mateus 23:23, Jesus também ratificou a cura da lepra. Aí eles vão usar a oferta da viúva para dizer que é dízimo, e não é. Eles vão usar Atos 5, ali a oferta de Ananias e Safira. Eles vão usar dai a César o que é de César para dizer que é dízimo, mas não. O dízimo era somente para a tribo de Levi. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Somente a tribo de Levi podia receber o dízimo das 11 tribos, dentro da lei de Moisés. Mas hoje é ensinado que se você não der, você é ladrão, e se você der, você vai prosperar. Para hoje não vigora isso, meus irmãos. Vamos ler as escrituras. A igreja, ela é mantida por oferta voluntária. Coríntios capítulo 8, versículo 3. Coríntios capítulo 16. Tudo cita que era oferta voluntária. Houve mudança de sacerdócio. A tribo de Levi, ela só vigorou até o ano 70, meus irmãos. Depois disso, inicia-se a igreja de Cristo após a
a ascensão de Cristo, inicia-se a igreja de Cristo, mas a tribo de Levi continuou até o ano 70. Imagina, meus irmãos, a tribo de Levi até o ano 70 recebendo dízimos, a igreja de Cristo recebendo dízimos. Imagina a confusão que ia dar. A tribo de Levi continuou recebendo dízimo até o ano 70, que foi destruído o templo, aí terminou. E a igreja de Cristo, ela continua, mas mantida por oferta voluntária. Então analise a Escritura, meus irmãos. Compare as igrejas de hoje, compare a igreja que você congrega, se ela tem as características da igreja bíblica. Se ela não tiver, em Apocalipse está dizendo: sai daí, povo meu, sai da Babilônia, para não ser condenada junto com ela. Amém? Já venho encerrar a ministração da palavra de Deus, diretamente aqui do Ministério Igreja de Deus Casa de Oração, em Paranavaí, na rua João dos Santos Maia, número 586. Temos culto toda terça-feira e aos sábados às 7h30 da noite. Se Deus permitir, estaremos aqui no próximo culto. E tudo que eu preguei aqui, meus irmãos, você tem o dever de conferir na Escritura. Não aceite sem conferir na Escritura. Livro de Atos, capítulo 17, verso 11. Os de Bereia, eles iam conferir nas Escrituras para ver se estava correto. Livro de João, capítulo 4, verso 1. Não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito provém de Deus. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não desprezai as profecias, mas provai se ela vem de Deus. Não despreze as profecias, mas prove se ela vem de Deus. Compara com as profecias bíblicas. As profecias dos apóstolos, será que era de carro, de casa, de fazenda? Não. As profecias eram referentes às coisas de Deus, meus irmãos. Não era como hoje, profecia de entrega de carro, de casa, de fazenda, de casamento. E Deus demorava anos para dar uma profecia para um profeta, não é que nem hoje. Então analisemos as Escrituras. Você tem o dever de conferir, porque Deus, ele disse: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Tudo que é pregado, não importa se é pregador renomado, se é um anônimo que está pregando, confira nas Escrituras, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Não somente o que está guiando, mas os que estão sendo guiados, meus irmãos. Amém? A igreja de Cristo, ela é simples, humilde, e o foco é pregar o Evangelho. Então vamos ficar atentos, meus irmãos. A igreja de Cristo, ela não precisa se amoldar ao padrão deste mundo para agradar ninguém, não. A igreja de Cristo não precisa se amoldar para vir jovem, nem para vir ninguém. Eles têm que vir por causa da palavra. O foco na igreja é a palavra. João capítulo 15, verso 3. Vós estáis limpos pela palavra. A igreja tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Examinais a Escritura, porque elas testificam de Jesus Cristo. Então a igreja não precisa se adornar, não precisa se amoldar para poder vir o povo, não. As ovelhas virão, fique tranquilo, as ovelhas vêm. E aqueles que vão embora, que não quer a palavra, deixe embora, meus irmãos. Não segure, não. O bode, ele não fica muito tempo, o bode ele escapa, ele vai embora. A ovelha, ela fica. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta permissão de estar aqui. Obrigado por nos guiar pelo Teu Espírito Santo. Sim, meu Deus, alcança cada um que está em seus lares, cada um que vem ouvir a Sua palavra e venha ser liberto pela Tua palavra, pela Tua verdade. Venha ser santificado e purificado através da Sua palavra. Que todo engano, que todo embaraço, que toda heresia caia por terra e que nós venhamos a receber colírio santo de Ti em nossos olhos espirituais, meu Deus, para que venhamos ver a verdade. Nos guie em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo, e todo mal, todo impedimento, desde já
te clamo, lança por terra, meu Deus. Abençoa a vida do nosso semelhante, em o nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizemos amém e amém, em nome de Jesus. Está encerrado, fique com Deus, fique na paz, em nome de Jesus.